Noite, meus bens! Vamos lá, mais um sextou sistêmico. Vou colocar aqui já o tema da nossa live de hoje. Postura sistêmica na prática. Vou explicar para vocês que raios que é isso. De postura sistêmica na prática e o quanto isso ajuda a gente, né? A caminhar aí com muito mais leveza, né, gente? Quem é que não quer viver com leveza? Só que tá muito na nossa mão. A gente querer caminhar com força, com leveza, com potência, são decisões, né? Então, quando a gente entra em contato com a filosofia sistêmica e a gente entende algumas coisas, né? Algumas coisas vêm para o consciente, que é o que eu trago tanto para vocês aqui, trazer a respeito das leis, do nosso posicionamento na vida, né, diante da nossa família, diante da vida em si, a gente começa a ter que tomar decisões diárias. Então, por exemplo, puxa, veio um conhecimento novo, um olhar novo que eu antes não tinha, não sabia. E agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, fiquei sabendo que todos os relacionamentos, a vida em si, é regida por 3 leis que atuam, né? São implacáveis, elas atuam independente da gente querer ou não. Se a gente tá com vontade que elas atuem ou não, se a gente conhece sobre elas ou não, então elas vão atuar. E agora, o que eu vou fazer com isso? Então, essa live vem muito nesse lugar, né? E de coisas bem práticas, que sabendo das leis sistêmicas, a gente consegue ajustar os nossos comportamentos, o nosso posicionamento para então caminhar mais leve. Então vamos lá. Que raios que é postura sistêmica? Quando a gente fala que a gente tem uma postura sistêmica ou que a gente caminha na vida com uma postura mais sistêmica, né, uma postura mais atenta, mais consciente, enfim, mais aberta à vida, com os olhos bem abertos para a vida, eu tô falando que a gente tá nos relacionamentos, que a gente está no mundo respeitando então essas 3 leis: pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre trocas. E para deixar de forma bem resumida, eu peguei 3 pontos aqui que eu acho que são os mais essenciais, que a gente percebe os efeitos muito na prática. E já venho falar, isso aqui é um treino, né? Assim, você vira postura sistêmica do dia para noite? Óbvio que não. Você passou uma vida inteira num padrão, uma vida inteira sendo seus relacionamentos sendo regidos por leis que você nem sabia. Então, de novo, vai precisar que você decida todos os dias caminhar nesse lugar, né? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês. A questão do sinto muito. Quando a gente faz uma constelação, ou quando a gente começa a entrar um pouco mais, né, vai ler um pouquinho mais e tudo mais, a gente percebe que quando a gente se depara com uma dor de uma pessoa, ou quando a gente, de repente, não age tão legal com uma pessoa, a gente não fala, me desculpe, né? Quando a gente entende um pouco mais sobre o pensamento sistêmico, a gente usa muito o sinto muito. Por que a gente usa o sinto muito? Porque o sinto muito não hierarquiza. Lembra que uma das leis sistêmicas é equilíbrio entre trocas. Quem usa o me desculpe, me desculpe, me desculpe, isso, gente, tá no nosso inconsciente coletivo, tá? Até se a gente for olhar muito lá para trás, por conta de dogmáticas religiosas, isso foi colocado, né? Da culpa, aquela questão da culpa, colocados como culpados, como, né? Enfim, o pecado acima de todo mundo já tá errado já de começo de conversa. Então, o eu sinto muito, ele traz um lugar mais de equilíbrio. Por quê? Se eu peço desculpa, significa que eu estou falando para o outro, errei. Mas se você não me desculpar, eu então não consigo voltar ao equilíbrio com você. Então, o me desculpe, o que faz no relacionamento? Isso. Quando a gente pede um me desculpe, então a gente está fazendo isso. O que a gente fala praticamente para outra pessoa? Se você aqui em cima não virar para mim e falar eu te desculpo, significa que eu não vou conseguir fazer isso com você de novo. Percebem? Não é isso a dinâmica? Você me desculpa? Sim, te desculpo. Ou fica às vezes aquelas dinâmicas no relacionamento que fica
não sei se eu te desculpo e tudo mais. Você hierarquiza, você coloca o outro acima. Quando a gente usa o eu sinto muito, o que a gente está fazendo? A gente assume a nossa parte de responsabilidade, ou seja, eu feri a pessoa, eu sinto muito se eu te ferir. Eu ainda tô aqui. Se ela vai aceitar o meu sinto muito ou não, é uma questão da escolha dela e do destino dela. Porque quando eu peço me desculpe, é como se eu estivesse me isentando da culpa e pedindo para o outro, olha, se você não me desculpar, eu não consigo chegar aqui de novo. O eu sinto muito mantém você aqui. Por quê? Eu sinto muito que eu te machuquei. Eu agi dessa forma por tal razão. E aí a pessoa vai colocar ali os motivos dela, pelo qual ela agiu, enfim. Mas isso mantém a hierarquia, não hierarquiza as relações, tá? O eu sinto muito a gente usa também quando a gente se depara com situações difíceis, com destinos difíceis. Porque ao invés de falar, ai, que dó. Gente, não tenho dó das pessoas. Ai, tadinho. Não, gente. Isso enfraquece. Bert Hellinger já falava que destinos difíceis trazem força. Na medida em que a pessoa assente a vida, assente aquilo que está acontecendo com ela. Então, quando a gente fica no tadinho, que dó, que pena. Primeiro, você também faz isso, só que aí você se coloca superior, porque, nossa, tadinha da pessoa, a pessoa tá aqui embaixo, porque ela é uma coitada. E você tá aqui em cima, porque você é muito superior, porque você tem dó dela, você tem pena dela. Só que, será que se você estivesse com o destino dela em você, você daria conta? Porque, em realidade, gente, todo mundo dá conta do próprio destino. Mas quando a gente quer assumir o destino do outro, ou quer se colocar no lugar do outro, as coisas começam a complicar. Então, outra coisa para assim, quer andar numa postura mais sistêmica, mais atenta a essas 3 leis, tira o tadinho, que pena, que dó. O eu sinto muito. O eu sinto muito preserva a dignidade da pessoa. Perceba, se você está contando algo seu, uma dificuldade sua, e alguém fala, ai, tadinha, o que é o sentimento que vem primeiro? Fala, nossa, gente, que fraqueza. Percebam, se alguém pensa numa dificuldade de vocês, e alguém chega pra vocês e fala, tadinha, que dó, ou tadinho, que dó de você. Isso te enfraquece ou te fortalece? Isso enfraquece. Agora, se você conta uma questão delicada que você tá passando e a pessoa fala, nossa, eu sinto muito. Deve ser muito delicado passar por isso. É outro lugar. Você não vê que existe uma diminuição, uma hierarquização dessa situação. E o relacionamento pode seguir mais leve. Tá fazendo sentido? Até agora? Contem pra mim. Então, são 2 pontos, um ponto, né, com várias utilizações. O eu sinto muito, a gente pode usar. Então, e o eu sinto muito ajuda também a que a gente não fique entrando no destino do outro, né? Porque a gente tem essa tendência também de querer assumir o destino do outro. Só que aí quando a gente pega o destino do outro, vai tentar colocar o sapatinho dele. E quem tava no grupo que eu fiz em maio sobre mamãe, a gente teve um exercício sobre isso, né? Sobre calçar o sapato das nossas mães. Será que a gente dava conta de passar o que aquela mulher passou? E aí a percepção geral que tive do pessoal, dos maravilhosos que estavam lá, era, não, é pesado. Justamente por causa disso. Porque o nosso destino, a gente tem força para dar conta. O destino do outro, querer pegar o nosso destino do outro, que começa o negócio a ficar pesado. Tá fazendo sentido então até agora? Posso seguir? Que a gente já vai entrar em outro lugar. A partir do sinto muito, que a gente usa tanto para manter, né, quando acontece algo delicado, algo difícil na vida do outro, e a gente usa o sinto muito, escuta a pessoa e fala, eu sinto muito, e você preserva a dignidade dela, você para no eu sinto muito, a menos que a pessoa peça a sua opinião. Gente, opinião não é aquela coisa, eu tenho que dar a minha opinião. Não, você não tem que dar a sua opinião se você quiser caminhar aí nesse lugar que a gente tá falando. Com leveza, com potência e tudo mais. Com leveza, né? Bastante leveza. Você não tem que dar a sua opinião.
A gente precisa querer perder esse lugar de importância se a gente quer caminhar com leveza. A sua opinião, ela é sua. Sabe quando a gente dá opinião? Quando ela é solicitada. Lembrando que aqui a gente está falando de postura sistêmica. Quando é postura sistêmica, se você quer caminhar nesse lugar de postura sistêmica, a sua opinião só é dada quando ela é solicitada. Quem vive comigo assim, minhas amigas e tudo mais, a minha amiga mais próxima, né? Ela pegou desde a época, gente, que eu não era nada sistêmica, era o checklist de sintoma, a mais fora de lugar do rolê, para a pessoa que agora tá mais atenta, que tá vivendo segundo essa filosofia. E ela já percebeu. Ela falou assim, quando ela me conta algo, eu fico nesse lugar de entendi. Poxa, eu sinto muito, né? E não me envolvendo no destino dela, porque eu a respeito demais. Porque eu sei que ela consegue. Porque eu sei que ela dá conta. Eu respeito demais a dignidade dela. Quando ela quer a minha visão sobre a questão, ela fala, me dá sua opinião? Aí é diferente. Percebem? Se eu dou minha opinião, já entrando, a pessoa às vezes só quer contar, gente. Às vezes ela não quer opinião, às vezes ela só quer falar. Não é? Então, se você entra na situação de, por exemplo, não tem nada, mas eu tenho que dar minha opinião. Às vezes você tá se enfiando no destino de outra pessoa que você, de novo, não vai dar conta. E eu fiz uma live só sobre esse tema de opinião. Tem um tempo atrás, tá aí no meu feed, ou no canal do YouTube também tá. Ela é bem bacana, eu entrei bastante nesse assunto. E isso é importante, isso é muito importante. E, gente, eu sei o quanto é difícil. Talvez essa, assim, das posturas sistêmicas que a gente pode falar na prática, talvez essa seja mais difícil. Porque a gente tem uma questão que é o nosso lugar de importância, que a gente acha que a gente tem um direito divino de falar sobre tudo. E sobre todo mundo. Só que, e até a questão entrando um pouquinho na questão da fofoca, né, que existe muito. Se você tá muito nesse lugar da fofoca, se você gosta de ouvir fofoca, gosta de falar, né, fofoquinha, quem se ocupa de fofoca e da vida do outro não tem espaço para viver a própria. Opa, enrolei. Quem se ocupa da vida do outro, quem faz tanto questão de ficar nesse lugar da fofoca, não tem espaço para viver um futuro. Não tem espaço para botar energia na própria vida. Porque o olhar está tão voltado para fora que não existe espaço, tempo e energia para olhar para dentro. Geralmente, a pessoa que mais está nesses lugares é a pessoa que menos está olhando para si e está cuidando daquilo que precisa olhar. E às vezes até é um espaço de fuga. Deixa eu falar para fora, voltar a atenção dos olhos para fora para não olhar para dentro. Porque olhar para dentro dói. Gente, olhar para dentro dá um trabalho cão. Por isso que é um assunto para adultos. Por isso que só adultos, não é maioridade civil, postura. Por isso que só adultos dão conta de um processo de autoconhecimento. Por isso que a filosofia sistêmica, ela é para adultos. Porque quando a gente está caminhando aí 18 mais, mas ainda numa postura infantil, de achar que nós somos a última bolachinha do pacote, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que a gente é muito importante, muito superior. A gente é muito superior aos nossos pais, porque a gente entende que a gente acha que sabe mais. Ah, porque aquele coitado daquele fulano, tadinho do ciclano. A gente é uma posição de importância, não é um lugar de força. Percebem? E aí quando vai olhar para a própria vida, tá tudo cagado. Alguém percebe, já viu algo nesse sentido? E tudo bem olhar para si e falar, cara, essa às vezes sou eu, ou esse às vezes sou eu. Porque ninguém foi ensinado desse jeito. Aqui a intenção é trazer clareza. Então tá tudo bem você já ter estado nesse lugar ou estar nesse lugar, não tem problema. A questão agora é que se você tem a oportunidade, diante de um conhecimento, de fazer diferente para alcançar novos resultados. E é a serviço disso que está a filosofia sistêmica e eu estou aqui. Então, isso de nos retirarmos desses lugares de importância, de entendermos que o outro tem a vida dele, a dignidade dele, o destino dele, que ele consegue dar conta, nos fortalece e fortalece o outro. Que a nossa opinião, ela é nossa.
Uma opinião, ela é carregada de dores, de memórias, de projeções. Se você, por exemplo, uma pessoa vem contar algo da vida dela, ela não te pediu tua opinião, você sai dando, e essa pessoa está fragilizada, ela pode tomar uma decisão baseada naquilo que você falou e você está se enredando no destino dela. Ou seja, você está se emaranhando, nobre cocada. Vocês entendem o quanto isso é profundo? Não é só falar da vida alheia. Não é só saindo emitindo opinião e dando noticiário, como se fosse o Jornal Nacional. É sobre destino. É sobre vida. Nós precisamos ser embaixadores da vida. E assumir a nossa responsabilidade de entender que absolutamente tudo que a gente faz, o que a gente fala, gera um impacto no sistema. No nosso, no sistema do outro, do coleguinha, enquanto sociedade. Lembra da conversa passada que a gente falou sobre o sistema? Então a gente precisa assumir esse lugar adulto de responsabilidade. E nesse lugar de dar opinião só quando solicitada, o eu sinto muito ajuda a gente, se fortalece a gente no nosso lugar. A questão é, vocês sabem o lugar de vocês? Primeiro, qual é o lugar na família? Vocês sabem qual é o lugar na família? Uma pessoa que não sabe qual é o lugar dela na família e não fica no lugar dela na família, não sabe o lugar dela no mundo. E aí caminha meio tropicando, porque tá se enveredando no destino alheio repetidamente. E a gente já entra na... Ó, tô dentro do horário, maravilhosa. A gente já entra no terceiro ponto. Quando eu entendo o eu sinto muito, a questão da opinião, eu fico mais livre para adotar uma outra postura sistêmica que é tão preciosa, que é cuidar da própria vida com muita intenção. Não é à toa que eu coloco lá para vocês todos os dias. Já cuidou bem da vida que te habita? Se o bem mais precioso que você tem, que veio através de muitas pessoas, a custas de coisas inimagináveis às vezes, você faz pouco caso, não olha, não quer fazer, não quer se movimentar, não quer cuidar de si, eu sinceramente não sei o que você espera que a vida te traga. Se você não reconhece o bem precioso que é poder estar aqui, agora, vivo, respirando, com o celular na mão, com tanto de comodidade, sendo que muita gente antes de você já pastou pra caramba, né? A gente não tinha banheiro em casa, gente. Não tinha aquecimento. E você tá aí. Não tinha acesso, não tinha Google. E aí você não dá conta de quanto que é precioso estar aqui agora. Então, outra postura sistêmica de intencionalidade no viver. Ah, o extraordinário, gente, ele está no ordinário. Ah, mas eu estou esperando a próxima grande coisa da minha vida. A próxima grande conquista. Pô, acordar todo dia é uma grande conquista. Isso é demais. Vocês estão olhando para isso? Ah, mas eu não gosto de ir pra academia. Não, ninguém tá falando que precisa ir pra academia, gente. Mas vá cuidar bem da própria vida. Sabe? Assuma a responsabilidade. É muito mais fácil. É muito mais leve assumir responsabilidade do que colocar culpa. Aí arruma desculpa. Ou colocar culpa em alguém ou arruma desculpa. A questão é, o que fortalece vocês é aquilo que enfraquece. Precisa ter esse paralelo. O que tá te fortalecendo e o que tá te enfraquecendo? Pô, se eu fizer uma caminhada, me fortalece ou me enfraquece? Pô, se eu for ali me alimentar melhor, me enfraquece ou me fortalece? Ah, se eu, sei lá, ler um livro que de repente faça um sentido no meu coração, me faça enxergar as coisas de forma mais leves, ou com mais significado, me enfraquece ou me fortalece? Estar num lugar de reclamação te enfraquece ou te fortalece? É essa a pergunta que vocês precisam se fazer a todo tempo, certo? Então, terceira e última aí que eu acho que já faz assim um laço de fita bem bonito. Quem tá cuidando da própria vida, da própria existência, percebe que o bem mais precioso que tem tá aqui. Aqui, ó, põe a mão no peito, sente teu coração, sente tua respiração. Esse é o bem mais precioso que você tem. O que você tá fazendo? Às vezes você tá olhando pro lado e não tá olhando pra si. Por quê? Tá gastando, às vezes,
dinheiro com brejinha, tá, sei lá, com brusinha que nem usa. E às vezes não compra um livro, não assiste um curso, não procura conteúdo, às vezes gratuito. Essa live vai para o YouTube. Pô, gente, é agora. Cuida bem da própria vida. Mas quem é que consegue fazer isso com intenção? Quem já entendeu que tem um próprio lugar no mundo. Fora de lugar a gente não caminha. Certo? Ficou claro? Ajuda, essa live ajuda, chega bem no coração de vocês? Hoje foi um chacoalhão, hein? Hoje foi tapa na cara, confesso. Hoje foi... Mas é bruto, mas é com carinho, tá? É sempre com carinho. Porque às vezes a gente precisa mesmo. A gente precisa perder o lugar de importância, gente. Se a gente quer estar no lugar de força, a gente precisa perder o lugar de importância. Mas como é que faz isso se não sai do próprio lugar? E aí eu já vou aproveitar para falar. Quarta-feira que vem teremos o workshop Meu Lugar de Força. Então, se você tá perdido nesse rolê aí, ainda dá tempo. Até terça-feira dá tempo de se inscrever. Vai ser, ó, lindo. Teremos exercícios bem práticos, exercícios sistêmicos. E a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso. Porque tudo está nesse centro. Esse é o core do negócio. Se quando eu entro numa família eu também ganho um lugar, se eu não sei qual que é ele, qual que são os limites do meu lugar, eu vou caminhar pela vida assim, ó. Achando que eu sou superior, dando pitaco até onde ninguém tá me pedindo, e em pleno lugar de importância, que é muito o oposto do lugar de força. Então, se você sente no seu coração que você quer entender um pouco mais sobre isso, e investir em você, vem que vai ser uma alegria te receber, e até terça-feira dá tempo, hein? Então, isso é cuidar bem da própria vida, por sinal. Certo? Contem aqui pra mim se chegou bem. Olha, gente, maravilhosa. Adoro esse negócio de chegar no horário. Contem aqui pra mim se fez sentido o que eu falei pra vocês. Se chegou bem no coração. Eu sei que tem coisas que, quando a gente entra em contato com o pensamento sistêmico pela primeira vez, a gente sente um desconforto do caramba. Mas é só assim que a gente cresce. Confortável, quentinho e sem esforço, é só o útero da mãe. E olha que às vezes a gente ainda reclama pra caramba delas. Mas só lá é o verdadeiro estado de conforto. Saiu é lida. Saiu, tem que crescer, tem que chorar pra poder ter comida, tem, sabe? Então, eu espero que tenha chegado bem esse conteúdo no coração de vocês. Como sempre, é uma alegria estar aqui, né? Que a gente caminha juntos. Quem quiser se inscrever pro workshop, o link tá na bio, é só clicar lá e falar com a Lari para fazer sua inscrição. Vai ser muito, muito legal. Esse workshop tá assim, toda a minha alma tá lá. E eu falo que eu gosto tanto de falar de lugar por causa disso, porque eu era a pessoa mais fora de lugar que vocês podem imaginar desse rolê dessa vida. Mais fora. Pensa uma pessoa que queria, sabe? Eu achava que eu tinha que proteger minha mãe, sabe? Ao invés de olhar pro pai, eu olhava pro homem. E não dava lugar para irmão. E não via outra pessoa. E queria apontar o dedo. E achava que era a rainha da verdade. E eu só fiquei o quê, gente? Enfraquecida. Raivosa. Sem relacionamento. Não um pleno que pelo menos me desse uma oportunidade, um chão fértil para crescimento. Porque eu não era fértil para crescimento. Então começa na gente. Sabe a vida que vocês querem viver? Essa que vocês querem experienciar? Sabe o relacionamento que você quer ter? O dinheiro que você quer ganhar? Tudo isso começa em você. Com a decisão que você toma todo dia de viver a sua vida com a intenção do seu lugar. É só aí que as coisas acontecem. Então eu, como era a pessoa mais fora do lugar do rolê, eu consigo falar com propriedade sobre o que é estar fora e o que é estar lá no seu lugar de força. É plenamente possível, mas a gente precisa tomar uma decisão. Ok? Então, quem quiser decidir e vir junto, dá tempo ainda. E até terça-feira, dia 6, as inscrições estarão abertas. Gente, maravilhosa, dentro do prazo. Eu tô gostando desse negócio, viu? Falo pra caramba. Tô condensando a fala em 30 minutos, mas pelo menos tá dando bom. Eu só tô tendo review positivo. Certo? Continua na postura sistêmica, então, de cuidar bem da própria vida. Agora, faremos uma ótima sexta-feira. Com essa maravilhosidade de vida que nos habita, não é mesmo? Porque a responsabilidade é nossa. Ah, mas eu não estou num dia bom, eu sinto muito, meu bem. Eu sei que às vezes é desafiador pra caramba.
Mas sabe uma coisa que eu também sei? Que você dá conta. Porque ninguém pode dar conta do seu destino além de você. Então você dá conta. Às vezes você só precisa descansar. Ou às vezes se dá um pouquinho de carinho. Mas saiba que você dá conta do seu destino. E que tudo é, e tudo já está. Mas às vezes você precisa fazer só a sua parte para caminhar um pouquinho mais leve, mais potente e do seu lugar. Então é isso. Bora sextar agora com muita alegria. Façam uma ótima sexta-feira. Um beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando e vai seguindo junto sempre. Tchau!